A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje eu vim falar sobre posicionamento, que foi algo que Jesus falou muito ao meu coração enquanto eu li a história de Débora, né? Débora, ela era uma profetisa, né, do Senhor, né, em tempos difíceis. Além de profetisa, ela também era juíza, né? Para quem não conhece a história dela, para quem não conhece, era bom se aprofundar mais um pouco, porque a história dela tem muitos a nos ensinar. Mas hoje eu queria falar daquela passagem no qual o povo de Israel vivia numa frieza espiritual e numa inconstância. E naquele mesmo tempo, Jesus levantou Débora, né? Enquanto tinha aquelas pessoas que viviam oprimidos, né, por medo e inconstância espiritual, por isso que muitas vezes acontece na nossa vida, quando nós estamos nesse patamar, às vezes Deus ele permite que isso aconteça, né, opressões, às vezes as nossas coisas fogem do lugar, às vezes a nossa vida tem um caô, muda toda a posição, justamente porque Deus ele quer nos colocar na rota certa. Muitas vezes, para nós buscarmos mais ao Senhor, Ele vai permitir que essas coisas aconteçam na nossa vida, assim como Ele permitiu na vida daquele povo de Israel. Né? Aquele povo vivia oprimido, com medo, e além de viver oprimido e com medo, eles tinham inconstância espiritual. Uma hora ele estava aos pés do Senhor, outra hora não. Uma hora eles amavam a Deus, outra hora não. Porque quando a gente tem uma fidelidade, uma constância no Senhor, né, toda hora a gente está lá nos pés dele. Né? E aí Deus ele permitia que aquelas coisas aconteciam com aquele povo de Israel, justamente para que eles viessem se prostrarem aos pés do Senhor. Muitas vezes, para que eles venham se posicionar. Então, muitas vezes acontecem coisas na minha e na sua vida, justamente para que nós venhamos se chegar aos pés do Senhor. Então, por isso que na nossa vida, Jesus agora, nesse tempo, para esse tempo, Ele está levantando um exército de mulheres para que elas se posicionem, né? Para que elas se posicionem em adoração, em oração, entrega verdadeira, e também para que elas consigam levantar outras mulheres através da vida dela. Quando Jesus transborda em nós, não ficamos só até nós, vai também jorrar na vida de outras pessoas. Então Jesus está chamando eu e você para um posicionamento, né? Porque antes de eu falar com vocês sobre essa passagem que está lá em Juízes 4, capítulo 4 e capítulo 5, né, que é onde você vai ver que Deus diz assim: levanta-te, Débora. Lá no 4 começa essa história do povo de Israel, né, que vivia numa frieza espiritual. E também na parte no qual Deus levantou Débora, né, para que ela fosse para baixo de uma palmeira para escutar a voz e a direção de Deus. E tudo que Débora escutava, ela repassava para o povo. Né? Imagine Deus te levantar e as pessoas dependerem da tua direção, no qual Deus te repassou para tu repassar para outras pessoas. Olha como Débora era posicionada. Gente, aquele povo de Israel viveram 20 anos com aquela inconstância, com aquela frieza espiritual, enquanto eles viviam 20 anos. E a Débora ficava lá debaixo da palmeira. Depois, quando vocês lerem, vocês vão entender. Né? Do monte, Débora ficava debaixo de uma palmeira, em cima do monte, julgando o povo de Deus. Foram 20 anos de opressão, mas alguém em cima do monte. Foram 20 anos de guerra, mas alguém em cima do monte, posicionada em oração e adoração, entrega e rendição ao nosso Senhor Deus. Foram 20 anos de dificuldade, mas Deus relata uma mulher em cima do monte orando. Foram 20 anos e ela posicionada. Então, pode ser que você esteja há 30 anos, há 5 anos numa prova, mas Deus está te chamando hoje para tu se posicionar, mulher. Assim como Deus me posicionou. Assim como Deus está me reposicionando. Deus ele quer levantar um exército de mulheres que estejam posicionadas para que ele entregue coisas grandiosas no secreto. Foram 20 anos e onde era que o povo procurava? Débora? No monte, orando. Eu creio que aquela mulher, ela orava sem cessar. Porque as coisas que Deus entregava para ela julgava o povo de Israel, ela trazia para aquele povo de Israel. Então, o que podemos concluir, né? É que aquela mulher é uma mulher de oração. E é isso que Deus ele quer de mim e de você hoje. Que nós sejamos uma mulher de oração, uma mulher que busca, uma mulher que se entrega. E detalhe, gente, aquela palmeira era conhecida como palmeira de Débora. Imagine tu montar um altar de oração na tua casa. E lá ficar conhecido, não, aqui é o quarto dos... Aí o seu nome, né, que eu não sei, meu nome é Delane. Aqui é o quarto da Delane, onde ela ora, onde ela clama, onde ela vence as batalhas dela, onde ela vence as provas, onde ela coloca as dificuldades, tudo, e ela entrega aos pés do Senhor lá no quarto de oração. Não sei onde é o seu altar de adoração, pode ser na sala, pode ser na cozinha, não importa. O importa é que hoje Deus está chamando você para se posicionar. Deus está chamando você para exercer autoridade na tua casa, para exercer autoridade no teu lar, para exercer autoridade na tua igreja. Deus está querendo que tu se posicione, mulher de Deus, homem de Deus. Deus está querendo te levar a um nível mais profundo espiritual, assim como Ele quer fazer comigo. Né? Lá em Jeremias, ele relata, né, que quanto mais nós buscarmos, mais nós vamos achar. Né?
E quanto mais nós buscamos, mais ele revelará níveis profundos espirituais quando nós mergulhamos no nosso secreto. Mas para isso nós precisamos nos posicionar. Às vezes nada aconteceu na minha e na sua vida porque nós não se posicionamos. Através da nossa boca, profetizar e exercer autoridade dentro da nossa casa, muita coisa pode mudar no nosso meio. Aquilo que estava morto pode ressuscitar. Aquilo que não acontecia há 20 anos pode acontecer em poucos dias, depois que você dobrar o seu joelho, depois que você se manter posicionada. Vou contar uma coisa pra vocês. Quando Jesus mandou eu fechar a loja de doce, eu fiquei assim, meu Deus, porque assim, por mais que a loja de doce ela não me trazia tantos lucros, mas era uma loja na qual eu não ficava sem dinheiro nenhum na minha carteira. E aí quando Jesus mandou eu fechar a loja de doce porque ele queria me entregar, em vez de eu preparar alimento físico, ele queria que eu preparasse alimento espiritual. Foi isso que Deus revelou pra mim. E eu não entendia, né? E aí eu tava falando, quando as coisas apertaram, que ficou só nas costas do meu marido, né? Aí eu disse assim, Senhor, e agora? E aí eu fui pro meu quarto, pro secreto. Gente, Deus se revelou de uma maneira tão sobrenatural. Eu tive uma experiência incrível com o Senhor. Eu dancei com Ele, eu cantei em línguas. E Jesus falou comigo dizendo, fique na posição, que eu sou o teu Deus provedor. Fique na posição. O que é que Deus está falando? Fique na posição. Então Deus, ele ama uma pessoa posicionada e firme naquilo que ele mandou fazer, né? Então, ó, quando você exerce autoridade e voz profética em um lugar, o céu te legaliza. Até que você comece a exercer voz profética num ambiente de autoridade, quando o céu te legaliza. A chave da autoridade é a oração, né? E comece a exercer voz profética. Aqui tá fazendo calor, minha gente, mas glória a Deus. Então, minha gente, que nós venhamos, a partir de hoje, exercer voz profética no nosso lar e nos mantermos posicionados naquilo que Deus nos chamou. Naquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós temos que nos comportar como se nós já tivesse exercendo aquele patamar, aquele nível espiritual no qual Deus já nos colocou. Comece a se entregar mais para o Senhor. Comece a ir mais no secreto com o Senhor e exercer autoridade. Débora era uma mulher profetisa. E ela profetizava em tempos difíceis. Entendeu? Ela profetizava em tempos difíceis. Imagine Ezequiel 37 profetizar para uns ossos que não há mais nem vida, né? Que aos nossos olhos humanos, aqueles ossos nunca iam se restituir. Aqueles ossos nunca iam se levantar. Aos nossos olhos humanos. Até quando Deus disse, profetiza Ezequiel. E aí Ezequiel profetizou e aqueles ossos começaram a se mexer. Então é isso que Deus está chamando, eu e você hoje, para nós exercer a autoridade. A nossa palavra, a nossa boca, né? Profetizar como uma profeta do Senhor. Né? Então, desperta, Débora. Em outras versões está levante-se, Débora. Em outras versões está desperta-te, Débora. Desperta, mulher de Deus. Desperta. Jesus quer te levar a um nível mais profundo. Deus quer te revelar coisas grandiosas. Levanta, Débora. Levanta, Débora. Exerce a autoridade profética no teu lar. Ah, meu marido ainda não é crente. Comece a exercer a autoridade profética. Comece a profetizar sobre a vida dele. Meu marido é uma bênção. Eu já consigo ver o meu marido de joelho adorando ao Senhor naquele templo. Em vez de você falar, continuar falando, profetizando palavras inúteis, né? Porque não é o que eu e você achamos, é o que Deus acha sobre o seu marido. Então comece a profetizar aquilo que Deus está lhe revelando. Aquilo que Deus está falando sobre o seu marido, sobre o seu filho, sobre a sua casa. As coisas podem mudar porque você tomou uma posição. As coisas podem mudar porque você começou a exercer voz profética. Imagine Débora, minha gente, 20 anos. 20 anos, não foram 20 dias, não foram 20 meses, foram 20 anos. 20 anos. 20 anos de guerra, 20 anos de dificuldade, 20 anos de opressão. E ela estava de joelho, posicionada. Imagine quando alguém for te procurar. Cadê Adelane? Tá lá no monte orando. Cadê Adelane? Tá lá no quarto de joelho, buscando o Senhor. Buscando ao Senhor. Então comece a exercer voz profética no seu lar, na sua loja, na sua vida. A partir de hoje, levanta-te, Débora. Deus está querendo levantar um exército de mulheres posicionadas, de mulheres com garra, com força, com fé, com determinação, com constância. Aquele povo de Israel, eles viviam cheio de opressão, sabe? Medo, com inconstância espiritual.
Por isso que Jesus permitia a crise. Não espere a próxima crise para você se posicionar. Não espere para que Deus te coloque mais no deserto ainda, para poder você se posicionar. Aquele povo, Deus só permitia que aquelas coisas acontecessem sobre a vida daquele povo justamente porque eles não eram posicionados, porque eles estavam numa inconstância espiritual. Uma hora estava bem com Deus, outra hora não. Então, Deus, ele permitia aquelas coisas para que eles reconhecessem que precisavam de Deus. Muitas vezes, Deus vai permitir que eu e você passe por determinadas situações apenas para que nós venhamos chegar aos pés dele. Então, não precisa nós esperarmos para que Jesus permita que coisas venham acontecer sobre a nossa vida para poder nós se posicionar. Não precisa você chegar até a boca do peixe para poder você se posicionar. Não precisa, Jonas. Para de fugir, Jonas. E vai exercer autoridade na tua igreja. Vai exercer autoridade na tua casa. Não permita que Deus te coloque provas para poder você se posicionar. Foram 20 anos de luta. Foram 20 anos de prova na vida daquele povo de Israel. Foram 20 anos de opressão só para que eles se posicionassem. Então seja como Débora. Vamos aprender como Débora a se posicionar na nossa casa, no nosso lar, na nossa igreja. Amém, irmãs? E essa palavra que eu queria deixar no coração de vocês. E acima de tudo, confie no Senhor. Confie no Senhor. Eu sei que é difícil. Eu sei que muitas vezes é confuso. Às vezes a gente não entende o propósito de Deus. Muitas vezes a gente não entende o processo. Mas nós devemos confiar. Amém?